bom que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou dar uma dica um pouco diferente. Eu vou falar sobre a percepção dos homens com relação à roupa que as mulheres usam, tá? E isso é uma coisa muito interessante, porque as mulheres, elas têm uma forma de enxergar roupa, enxergar moda, e elas também têm a percepção própria delas do que é uma roupa que um homem goste ou que um homem não goste. E elas acabam caindo sempre naquela coisa de se tornar uma mulher atraente. Mas existe um limiar tão pequeno, tão difícil de se detectar entre aquilo que é vulgar e aquilo que é sensual, que para as mulheres é um limiar e para os homens é outro. Então isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Eu costumo falar que isso também é uma coisa que eu aprendi lendo em alguns livros, que a gente não vê, né? Nós não vemos o mundo como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos. O que isso significa, traduzindo para essa informação com relação à moda? Que quando a gente se veste baseado no que a gente imagina. E a gente deixa de levar em consideração, muitas vezes, que a outra pessoa ela tem uma outra forma de pensar. Mas a gente nunca imagina que a forma de pensar dessa pessoa é diferente da nossa. Então, acaba acontecendo justamente que a gente se veste, as mulheres principalmente, elas se vestem achando que elas vão causar um tipo de impressão e no final elas acabam passando uma outro tipo de impressão. Então, tem muito aquela história de, mas a gente, né, as mulheres, elas não se vestem para si mesmas, né, elas não se vestem para os outros, elas se vestem para si mesmas. Mas não é bem assim que acontece e lá no fundinho vocês sabem que não é mais ou menos por aí, né? Então, como que os homens têm a percepção sobre roupa? O homem é um ser muito instintivo, né? Eu já falei isso, né, em alguns dos meus textos, em alguns dos meus e-mails, né? Se você está na minha lista de e-mail, provavelmente você já leu esse e-mail que eu explico sobre a diferença entre os homens e as mulheres, em ponto de vista das mulheres serem mais racionais e os homens mais instintivos, porque existe uma confusão. A gente tem a mania de acreditar que a diferença entre o homem e a mulher, o homem é racional e a mulher é emocional. Não. Racional e emocional, nesse caso, acaba ficando no mesmo ponto. As mulheres elas são mais racionais porque as mulheres pensam mais no campo do relacionamento. E os homens eles são mais instintivos, eles têm mais aquela coisa de seguir a vontade do momento, o desejo que surge. Então, quando uma mulher aparece ali numa festa, numa balada, qualquer coisa, na rua, no trabalho, que seja, usando uma roupa muito mais sensual, aquela coisa no decote, uma saia mais curta, uma perna aparecendo mais, ou um batom mais vermelho. Se você se lembra, se recorda, viu meu vídeo anterior, eu explico um pouco sobre o efeito da maquiagem no rosto para os homens, né? Isso, a parte fisiológica, como é que isso funciona e como isso trabalha no inconsciente. A roupa é a mesma coisa. Então o homem, ele está ali. Quando aparece a mulher usando uma roupa, mesmo que seja mais comportada, mas um mínimo de sensualidade, para ele, na hora, instintivamente, automaticamente, sem pensar, porque os homens são mais instintivos, eles pensam menos do que as mulheres quando o assunto é relacionamento, surge o desejo. Na hora ele sente uma atração, e quando ele sente uma atração, ele logo vai levar para o caráter sexual. Então acaba acontecendo muito aquilo do homem ficar muito atraído pela mulher, ele fala o que ele acha que ela precisa para conseguir convencer ela a ir para a cama com ele, e quando ela resolve vai para a cama e coisa e tal. Ele acabou de consumar ali o ato, a transe e coisa e tal. Abaixa esse instinto, ele fala assim, nossa, não estou mais com vontade. E é por isso que eles acabam sumindo. Né? Por isso que às vezes muitas mulheres mais antigas falam assim, olha, nunca vá para a cama com o homem no primeiro encontro, aquele negócio todo. E tem a ver com isso, porque quando eles já conseguem, não é questão de prêmio, coisa e tal, mas quando eles já conseguem, eu vou explicar isso mais a fundo num outro vídeo, mas quando eles já conseguem ter aquele ápice do instinto, que é a transmissão, a perpetuação da espécie, né? Quando ele consegue transmitir os genes dele para frente, ele perde esse interesse. Então a mulher ela tem que se tornar aquela pessoa que se torna atraente para ele, não sexualmente. Sexualmente é muito fácil. Sexualmente é muito fácil você atrair qualquer homem. Homem é aquela coisa, a gente brinca assim, que o homem tá pronto para pegar qualquer mulher o tempo todo. Né? O homem é muito rápido, é muito fácil. Você colocou ali uma roupa mais curta, um sapato bem alto, pintou ele de vermelho, botou um batomzão vermelho, pronto, o cara já tá na sua. Agora, para você conseguir realmente prender o cara com você, fazer com que ele queira ficar com você, que ele queira cultivar um relacionamento, que ele queira de repente dividir a vida dele com você, ele precisa ver outras coisas que não o sexo. Outras coisas. Por isso que na cabeça do homem é muito separado o sexo de amor, sexo de relacionamento. Porque para ele uma coisa não tem realmente nada a ver com a outra. Mas isso é uma programação pré-histórica. Você fala assim, mas os homens, eles precisam evoluir. Eles precisam. É que nem aquele negócio do assunto muito polêmico, que é o tal do estupro, porque a mulher estava usando uma roupa. Cara,
A mulher não tem culpa, ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser, do jeito que ela quiser, e ela tem o direito de, se ela quiser andar pelada na rua, ninguém relar a mão nela. Isso é certo. Acontece que a gente sabe que tem homem por aí que não pensa assim, e não adianta nada você brigar com os direitos todos que tem, porque as mulheres têm que ter o direito, porra, elas têm que ter, poxa vida, elas têm que ter esse direito. É lógico que elas têm que ter esse direito. Só que infelizmente tem umas pessoas que não estão nem aí pro direito de ninguém, tem gente que sai roubando os outros, tem gente que mata. Você acha que para essas pessoas realmente não faz diferença essa parte instintiva? É assim que funciona. Então, se você sabe que pode correr esse risco, você vai fazer algo sabendo desse risco que você corre. Né? Eu cheguei nesse ponto extremo, esse exemplo talvez um pouco extremado, que é um assunto tão polêmico quanto o estupro, justamente para explicar para você que o homem, ele de modo geral, ele é instintivo. Num outro vídeo, talvez eu explique para você um pouco mais sobre a diferença e como funciona dentro da cabeça de todo mundo, tanto do homem como da mulher, o desejo e os atos de proibição, as coisas que são proibidas. E assim, eu acho que talvez fique um pouco mais claro para você entender por que o homem acaba sendo um pouco mais escravo dos instintos dele, enquanto a mulher consegue ser mais racional, consegue ser mais sacrificar mais as vontades dela para poder fazer aquilo que é melhor, aquilo que é certo. Mesmo que muitas vezes pareça que não. Então, mulherada, não se enganem. Vocês são sim mais instintivas, mais racionais. Vocês são sim muito mais preparadas para entender o mundo muito mais como ele é, menos no sonho. Tem uma ilusão ou outra que as mulheres cultivam mais porque vem de criação, vem de sociedade, vem de como funciona o mundo. Mas na real mesmo, de verdade, não é bem por aí não. Vocês têm muito mais essa capacidade de raciocinar sobre as coisas. E num material um pouco mais prolongado eu vou falar sobre isso. Então, com relação à roupa, leva isso em consideração. Para resumir esse vídeo, porque eu já falei muita coisa, quando for escolher roupa para sair, para se encontrar com alguém, ou mesmo que você for sair para uma balada, se você tiver afim de repente procurar realmente um relacionamento um pouco mais sério, para passar essa imagem, procura não ser uma pessoa que vá atrair os homens pela sensualidade ou pela sexualidade, porque se o cara for ver isso em você, ele para e vê o corpo. Lembra que no outro material eu falo sobre o corpo, mente, sobre o corpo emocional e o mental? Então, eles vão parar ali no corpo e ali eles ficam. Eles não vão se permitir conhecer vocês por mais legais, por mais inteligentes, por mais que vocês sejam umas pessoas boas, por mais que vocês sejam ótimas para se relacionar, para ser uma boa namorada, para ser uma boa companheira, para ser uma pessoa para lutar junto, do lado mesmo ali, tal, pau a pau junto com o homem. Eles vão parar e vão olhar só corpo. Então, a partir dali, qualquer coisa que vocês tentarem, e não é maldade, não é porque o homem é estúpido, não é porque o homem, aquele cara especificamente é babaca, ou aquele cara especificamente é um cara que não vale a pena. Não é só isso, é porque às vezes o estímulo que está sendo mandado, a mensagem que está sendo passada, ele é incapaz de entender. Esse que é o ponto. É que às vezes acontece da gente querer exigir mais da outra pessoa que ela entenda como a gente, e muitas vezes ela não tem como. Ela não tem como. É que nem uma criança, você querer que uma criança de, sei lá, 5 anos consiga, sei lá, dirigir um carro. É um ponto meio extremo até como exemplo, mas é a mesma coisa. Tem um livro muito legal que eu vou recomendar para você agora, que se chama Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Esse livro explica direitinho como que é o funcionamento da parte instintiva das pessoas, dos homens e das mulheres. Eu garanto que vai ajudar muito você a se entender, a entender os homens e com isso melhorar muito a qualidade da sua conquista. Você vai parar de conquistar homens que simplesmente querem te levar para a cama e vai começar a encontrar homens que vão querer realmente ter um relacionamento com você, dividir a vida com você. E cá entre nós, poucas coisas são tão boas quanto isso. Eu sou casado há 12 anos, eu sou apaixonado pela minha esposa, eu amo ela e nós juntos construímos muita coisa. Por quê? Porque nós dois entendemos como o relacionamento funciona e é justamente isso que eu quero começar a passar para você nesses vídeos, das minhas palestras online e em livros que eu venha a escrever no futuro. Tá ok? Muito obrigado, eu acabei me estendendo um pouco nesse vídeo, eu espero que tenha sido legal para você. Se você ainda não tem o meu e-book, aproveita para baixar ele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você também quiser conhecer a nossa página lá do Facebook, também vou deixar o link aqui embaixo. E também o grupo de discussão do Facebook. Então são vários canais exclusivos para você, mulher, poder ter um pouco mais de conhecimento e entender melhor como os relacionamentos com os homens, essas figuras complicadas que eu costumo brincar que são ogros, funcionam. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.